As lendas douradas de Hollywood realmente forjaram sua fama sob um halo de holofotes ou nas sombras do amor proibido? Por trás de cada filme épico, romances ocultos, redesenharam contratos de estúdios, redefiniram a moral pública e incendiaram colunas de fofoca que nunca dormiram. Esta noite, revelamos 21 casos secretos, alguns doces, outros escandalosos, que para sempre remodelaram o jogo de poder do cinema. Fique até a revelação final, assine e decida qual batida clandestina mudou mais Hollywood. Clark Gable e Loretta Young chamavam-no de O Rei e a ela, a inocente Angélica. Mas em 1935, a viagem de trem deles pelo país durante Call of the Wild tornou-se um momento que tanto as estrelas quanto todo um sistema de estúdios lutaram para apagar. Em uma parada noturna fria na zona rural de Washington, o carisma de Gable encontrou a consciência católica protegida de Young. 9 meses depois, Judy Lewis nasceu, sendo discretamente levada para um orfanato enquanto as equipes de publicidade da Warner inundavam as revistas com fotos saudáveis da atriz radiante adotando uma garotinha. Young assinou acordos de confidencialidade, Gable voltou para sua esposa, e Hollywood aperfeiçoou o modelo de controle de crise. Esconder as evidências, manipular a narrativa, manter os vencedores de bilheteria impecáveis. As consequências do caso reformularam a gestão das estrelas. Publicitários começaram a emitir cláusulas morais. Os estúdios exigiram uma supervisão mais rigorosa nas filmagens em locações, e gravidezes secretas desencadearam um labirinto de contratos silenciosos, ainda imitados na cultura moderna, de acordos de confidencialidade. Judy Lewis passou 3 décadas acreditando que era adotada, até que a confissão de sua mãe abalou os tabloides em 1963, finalmente expondo a escala do engano de Hollywood. A masculinidade robusta de Gable permaneceu intacta, mas a aprovação amplificou os rumores de que nenhum ícone da tela era tão impecável quanto as revistas sugeriam. Em um único romance oculto, a indústria aprendeu a camuflar escândalos, e o público aprendeu a ler nas entrelinhas dos estúdios. Spencer Tracy e Katharine Hepburn. Quando Hepburn entrou no set de Woman of the Year, em 1941, suas primeiras palavras para Spencer Tracy, "Tenho medo de ser muito alta para você", deram início a um envolvimento de 30 anos que redefiniu a química tanto dentro quanto fora da tela. Tracy, um católico devoto com esposa e 2 filhos, recusou o divórcio. Hepburn, ferozmente independente, aceitava encontros clandestinos e folhas de chamada com nomes codificados. O caso deles gerou 9 filmes de sucesso, transformando a batalha dos sexos em um subgênero rentável e inundando os cinemas com diálogos espirituosos que o público sentia serem elétricos demais para serem roteirizados. Ainda assim, o secretismo do relacionamento forçou a MGM a inovar. Os cenários foram redesenhados com camarins privados adjacentes. As filmagens noturnas dobraram como cobertura para encontros furtivos. Os publicitários apresentaram Tracy como o herói comum e Hepburn como a mulher de carreira progressista, criando o mito do primeiro casal poderoso de Hollywood, sem nunca reconhecerem que eram um casal, de fato. Sua história de amor borrava as fronteiras entre personagem e ator, provando que os estúdios podiam monetizar uma paixão verdadeira enquanto negavam sua existência. Quando Tracy morreu em 1967, o casal tinha normalizado parcerias de longo prazo sem casamento em uma indústria governada pela rigidez moral do Código Hays, abrindo caminho para as situações de celebridades modernas que prosperaram nas zonas cinzentas da curiosidade pública. Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Em 1949, a América adorava Ingrid Bergman como a luminosa santa de Casablanca. Em seguida, ela escreveu uma carta de fã para o diretor do neorrealismo italiano, Roberto Rossellini. "Se você precisar de uma atriz sueca que fala inglês, alemão, francês e sueco, e que é muito corajosa, eu irei." Ela voou para Roma. Iniciou um caso enquanto ambos eram casados e concebeu uma criança. Tudo sob as lentes dos paparazzi, ávidos por escândalos pós-guerra. Senadores dos Estados Unidos a denunciaram como uma poderosa influência para o mal, igrejas pediram boicotes, e Bergman foi exilada de Hollywood por 7 anos. Mas seu banimento rachou a fachada da moralidade controlada pelo estúdio. Autores europeus acolheram sua autenticidade crua, e juntos, Bergman e Rossellini forjaram um cinema que valorizava a verdade emocional sobre a ilusão glamurosa. Sua colaboração gerou Stromboli e Viagem à Itália, filmes posteriormente aclamados como as sementes do cinema independente moderno. Quando Bergman retornou triunfantemente em Anastasia, 1956, ela carregou um Oscar e a lição de que a liberdade artística poderia florescer fora dos portões dos estúdios. O escândalo desviou o poder dos guardiões morais de Hollywood para a narrativa guiada por diretores globais, abrindo caminho para as coproduções internacionais que dominam o mercado atual.
Elizabeth Taylor e Richard Burton. Tudo começou no sinuoso set de Cleopatra, 1962. O filme mais caro já tentado em uma produção que já estava perdendo milhões. Elizabeth Taylor, casada com o cantor Ed Fisher, e Richard Burton, ligado a Sybil Williams, trocaram olhares sob a folha de ouro egípcia e reescreveram colunas de fofoca em todo o mundo. Seu caso vulcânico, beijos públicos na Via Veneto, brigas audíveis por toda a Cinecittà, provocaram a condenação do Vaticano como vadiagem erótica, desencadeando indignação no Congresso dos Estados Unidos por estouros de orçamento e fazendo as ações da 20th Century Fox despencarem. No entanto, o escândalo também catapultou Hollywood para a era do espetáculo blockbuster. Paparazzi lotaram Roma, inventando a cultura moderna do paparazzo. Boletins de televisão interromperam a programação para transmitir cada reviravolta. Os estúdios perceberam que o drama fora das telas podia promover um épico nas telas. Taylor negociou o primeiro salário de $1 milhão ao aproveitar sua infâmia recém-adquirida, enquanto a gravidade shakespeariana de Burton se fundia com o magnetismo dos tabloides, dando origem ao casal poderoso definitivo da era. Seu amor tempestuoso e saga de 2 casamentos normalizaram taxas astronômicas para atores, expandiram as coletivas de imprensa internacionais e ensinaram executivos a utilizar o caos pessoal como publicidade gratuita, princípios que ainda alimentam universos cinematográficos multimilionários. Marilyn Monroe e John F. Kennedy. No silêncio estrelado do Madison Square Garden, 19 de maio de 1962, o sensual Happy Birthday, Mr. President, de Marilyn Monroe, fundiu 2 divindades americanas, a celebridade e o poder político, em uma única imagem. Por trás do vestido fino com lantejoulas estavam encontros sussurrados no Beverly Hills Hotel e ligações noturnas para a Casa Branca passadas por centrais secretas. Pela primeira vez, a imprensa de Washington debateu até onde investigar a vida privada de um presidente em exercício, enquanto J. Edgar Hoover acumulava vigilância, esperando controlar tanto a estrela quanto o estadista. O suposto caso abalou a barreira entre a fábrica de sonhos de Hollywood e o escritório oval. Estúdios temiam que o público fiel pudesse associar a inocência na tela com impropriedade no mundo real. Políticos perceberam que o carisma de uma estrela de cinema poderia influenciar eleições, mas também convidar escândalos. Após a misteriosa morte de Monroe em 1962, teorias da conspiração entrelaçaram segurança nacional, magnatas dos estúdios e crime organizado, dando origem a um novo gênero de jornalismo investigativo fixado no lado vulnerável do poder. A lenda de Monroe e Kennedy perdura como um exemplo de frenesi midiático, onde o brilho do estrelato pode ofuscar até mesmo a coroa de Camelot e redefinir para sempre os limites aceitáveis de privacidade para figuras públicas. Charlie Chaplin e Joan Barry. Em 1943, Charlie Chaplin era o vagabundo mais amado do cinema e um alvo para cruzadas morais. Quando a aspirante à atriz Joan Barry o acusou de sedução, sequestro através de fronteiras estaduais e de ser o pai de seu filho, os procuradores federais invocaram a Lei Mann, rotulando Chaplin de predador sexual. Restos de sangue posteriormente provaram que ele não era o pai, mas o tribunal ainda ordenou pensão alimentícia vitalícia, citando responsabilidade moral. Os jornais estamparam sua foto de prisão ao lado de manchetes sobre a guerra, enquanto as audiências no Congresso o rotulavam como o adenoide de Hollywood. Este caso inaugurou o primeiro verdadeiro julgamento pela mídia. Os estúdios entraram em pânico, inserindo cláusulas morais abrangentes nos contratos e permitindo que vigilantes do governo usassem indiscrições pessoais como arma. O exílio forçado de Chaplin para a Suíça sinalizou que o estrelato internacional não oferecia proteção contra o puritanismo americano. Mais importante ainda, isso deu origem à noção moderna de que o escândalo de celebridades poderia ser litigado como entretenimento público, alimentando décadas de televisão em tribunais, de O.J. Simpson a Depp Heard. O talento de Chaplin sobreviveu, mas seu banimento lembrou Hollywood que a mesma lente que projeta sonhos pode, com igual facilidade, destacar a queda. Errol Flynn e Beverly Adland. O sorriso aventureiro de Errol Flynn escondia uma reputação já manchada por anteriores julgamentos de estupro estatutário. Mas, em 1957, ele conheceu a dançarina de coro de 15 anos, Beverly Adland, no set de Too Much, Too Soon. Flynn tinha 48 anos, estava imerso no alcoolismo e ansiava por um ato final. Seu romance clandestino navegou pela Europa e pela África, com tabloides seguindo os rastros do iate e registros de hotéis forjados com idades falsas. Quando Flynn morreu nos braços de Adland 2 anos depois, as manchetes berraram: morte de um Dom Juan moderno, enquanto a mãe dela escreveu sobre o grande amor, vendendo direitos antes do caixão fechar. O caso reacendeu a indignação nacional sobre a exploração de menores e levou os produtores a instituírem exigências mais rigorosas de guardião para artistas adolescentes, precursoras dos atuais coordenadores de intimidade e MAR.
supervisores de bem-estar obrigatórios no set. A morte de Flynn, autopsiada sob um frenesi forense, expôs o custo do excesso desenfreado das celebridades, inspirando o sindicato de atores a expandir programas de saúde e assistência ao abuso de substâncias. No final, a história deles alertou Hollywood de que romantizar a aventura ilícita poderia também financiar a tragédia. Um eco ainda ouvido sempre que uma jovem estrela pisa em um set repleto de predadores lendários. Joan Crawford e Clark Gable. Por anos, a MGM espalhou rumores de que Crawford e Gable eram a aposta mais segura de bilheteria do estúdio. Química boa demais para estragar com um romance real, insistiam os executivos. No entanto, por trás das portas balançando do estúdio 27 durante Dancing Lady, em 1933, Louis B. Mayer pegou os dois trancados em um armário, ofegantes em meio a vestidos com lantejoulas. Mayer ameaçou cada um com uma multa de $50 mil por imoralidade e separou seus camarins por todo um estúdio de som. Ainda assim, o caso continuou intenso, chegando às colunas de fofoca que retratavam Crawford como predadora e Gable como o conquistador sedutor. As consequências forjaram a moderna loucura por chips de Hollywood. Clubes de fãs enviaram convites de casamento imaginários, enquanto a MGM alimentava a fantasia com fotos publicitárias dos dois rindo fora do set. Crawford aprendeu a monetizar cada sussurro, lançando uma nova linha de cosméticos com sua brilhantina proibida, enquanto a personalidade de Gable como o alfa irresistível se solidificava. Seu relacionamento também endureceu a determinação do estúdio. Contratos futuros inseriram cláusulas de distância, proibindo tempo não supervisionado entre coestrelas. Mas o dano e o modelo já estavam prontos. Os espectadores começaram a buscar faíscas fora da tela, com a mesma avidez que demonstravam por ingressos, dando origem aos rumores nas redes sociais de hoje que podem fazer ou destruir um filme antes mesmo de seu trailer ser lançado. Cary Grant e Randolph Scott. Em 1932, a Paramount juntou o importado britânico em ascensão Cary Grant com a estrela de faroeste, Randolph Scott, para um compartilhamento de apartamento publicitário nos penhascos de Santa Mônica. Os fotógrafos chegaram esperando travessuras de solteiros. Em vez disso, capturaram uma felicidade doméstica. Roupões combinando, cafés da manhã compartilhados, tete-a-tetes tomando banho de sol que alimentaram sussurros de que os homens eram mais do que colegas de quarto. Os chefes de estúdio entraram em pânico, empurrando Grant para encontros arranjados com estrelas e enviando Scott para locais distantes no oeste. Ainda assim, as fotos falaram. Em uma era dominada pelas proibições do Código Hays sobre perversão sexual, o público sentiu uma autenticidade que complicou a definição de masculinidade do cinema. O charme sofisticado de Grant agora carregava subtexto. O estoicismo robusto de Scott sugeria uma ternura oculta. Com o tempo, seu romance rumoroso abriu discretamente brechas na fachada de Hollywood, ensinando gerações futuras, de Montgomery Clift a Rock Hudson, a cultivar o estrelato enquanto protegiam suas verdades pessoais. Mesmo hoje, as fotos da casa de praia de Grant e Scott ressurgem sempre que o relacionamento de Hollywood com a identidade LGBTQ+, entra em destaque. Um lembrete silencioso de que o armário nunca conteve totalmente seus ocupantes mais brilhantes. Greta Garbo e Mercedes de Acosta. A esfinge sueca Greta Garbo famosamente disse aos repórteres: "Eu quero ficar sozinha." Mas a poeta dramaturga Mercedes de Acosta tinha a chave do seu reino privado. Eles se encontraram em uma festa à fantasia em 1931. Garbo chegou vestida como um pajem do século XVI, de Acosta como um matador. E ao amanhecer, as duas tinham desaparecido no bangalô Missão Espanhola da atriz. Ao longo da próxima década, telegramas codificados cruzaram os oceanos. O tempo está perfeito para Arenque. Você ainda anda descalça na areia? O caso delas ultrapassou limites. Amor do mesmo sexo em uma indústria aterrorizada por cruzados morais. E a separação delas alimentou o mito do recluso de Garbo. Quando de Acosta vendeu suas cartas para o Museu Rosenbach em 1960, os advogados da MGM se apressaram para comprá-las de volta, temendo a exposição de uma linhagem queer em Hollywood. Eles falharam. O arquivo surgiu em 2000, incitando debates acadêmicos e inspirando diretores a reexaminar o subtexto queer codificado em filmes clássicos. As performances enigmáticas de Garbo adquiriram novos matizes, seu guarda-roupa andrógeno, seus olhares prolongados para mulheres em Rainha Cristina, e os historiadores de Hollywood finalmente deram crédito a pioneiros cujas vidas privadas desafiaram os binários rígidos da época. A história de amor deles não apenas dobrava as normas de gênero. Confirmou que a diversidade sempre existiu por trás das luzes de Klieg, esperando um futuro que pudesse nomeá-la. Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Durante To Have and Have Not, 1944, Bogart, de 44 anos, orientou a novata de 19 anos Bacall sobre como abaixar o queixo e encarar a câmera com intensidade. Fora da câmera,
câmera, os votos matrimoniais com a atriz Mayo Method ruíram à medida que o trailer de Bogue se enchia de tabuleiros de xadrez, cigarros e o riso grave de Bacall. O caso deles era um segredo aberto. Os membros da equipe chamavam as filmagens noturnas de chamadas do Bogue, e a Warner Brothers temia um impacto na reputação de seu astro durão. Em vez disso, o público devorou o diálogo ardente, e a paixão real do casal catapultou The Big Sleep e Dark Passage para a lenda. Bogart se divorciou de Method em 1945, casando-se com Bacall em meio a flashes de câmeras e criando o arquétipo de Hollywood do romance de maio-dezembro. A união mudou as tendências de elenco. Os estúdios passaram a unir ícones masculinos mais velhos com estrelas em ascensão para imitar Bogue e Baby. Enquanto isso, a feminilidade assertiva de Bacall abriu espaço para papéis de mulheres cuja atração estava na sagacidade, não na fragilidade, influenciando personagens de Rosalind Russell a Julia Roberts. O romance deles também deu origem a uma das primeiras alianças de poder de Hollywood contra o controle dos estúdios. Bacall frequentemente exigia a aprovação do roteiro em nome de Bogart, prenunciando a autonomia de projetos dirigidos por atores que é comum hoje. Ao se amarem ruidosamente, eles reescreveram os manuais dos estúdios tanto sobre romance quanto sobre negociação de poder. Lana Turner e Johnny Stompanato. Lana Turner, a garota do suéter, não resistiu ao misticismo do bad boy Johnny Stompanato, um guarda-costas do mafioso Mickey Cohen, conhecendo-o em 1957 no Sirius Nightclub. Logo, ele a acompanhava no set de filmagem, brandindo diamantes e ameaças na mesma medida. As contusões de Turner apareciam sob a maquiagem espessa. Os diretores adicionavam figurinos de mangas compridas da noite para o dia. No dia 4 de abril de 1958, Stompanato invadiu a casa de Turner em Beverly Hills no meio de uma discussão. Cheryl Crane, a filha de 14 anos de Turner, o esfaqueou uma vez no coração. O inquérito, transmitido ao vivo no rádio, considerou o homicídio justificável, mas o espetáculo ofuscou a indicação de Turner ao Oscar por Peyton Place. Jornais justapunham fotos da glamourosa estrela com fotos do necrotério, originando a cobertura moderna de celebridades de crimes reais. Turner sobreviveu, mas a MGM reeditou outra vez, Outro Lugar, para minimizar suas cenas de amor, temendo uma reação adversa do público. Ironicamente, o escândalo impulsionou as vendas de ingressos. Multidões formavam filas para ver uma mulher que dizia-se tinha amado um gangster até a morte. Hollywood aprendeu que até mesmo a publicidade mais negativa poderia se transformar em ouro nas bilheterias, enquanto o caso Stompanato provocou discussões em toda a indústria sobre abuso doméstico, influenciando leis posteriores de ordens de proteção e protocolos de segurança no set para talentos ameaçados. Ava Gardner e Frank Sinatra. E quando a sedutora Ava Gardner conheceu o cantor Frank Sinatra, em 1949, ele era casado com a ingênua Nancy Barbato e sofria com o declínio da carreira. Seu caso detonou manchetes. Grupos religiosos queimaram fotos de Gardner. A colunista de fofocas, Hedda Hopper, a rotulou de destruidora de lares. O estúdio de Sinatra rescindiu seu contrato. Estações de rádio baniram seus discos e a outrora voz dourada enfrentava a ruína financeira. Ainda assim, o apoio inabalável de Gardner e o boato de que ela penhorou suas joias financiaram a viagem de Sinatra para o teste de elenco para A um Passo da Eternidade, 1953, um papel que o ressuscitou com um Oscar. O casamento tempestuoso deles, de 1951 a 57, definiu a volatilidade de Hollywood. Brigas à meia-noite quebravam garrafas de champanhe. Viagens de reconciliação para Capri. Paparazzi documentaram cada contusão e buquê, ensinando às redes que dramas de relacionamento em tempo real poderiam aumentar a audiência. Sinatra emergiu como uma estrela reinventada, durão, terno e rentável, enquanto o magnetismo audacioso de Gardner criou um nicho para atrizes que usavam a sensualidade como poder. A lição? A destruição da imagem podia preceder a reinvenção, e a narrativa pessoal podia ser usada como arma para mudar o elenco. Os arcos de retorno de Robert Downey Jr., a Jennifer Lopez de hoje em dia, traçam suas raízes na montanha-russa de Gardner Sinatra, que provou que um escândalo podia ser a melhor fita de audição da cidade. Vivian Leigh e Laurence Olivier. Eles se encontraram durante os ensaios em Londres para Fire Over England, 1936. Ambos casados, Leigh com o advogado Herbert Leigh Holman, Olivier com a atriz Jill Esmond, mas cada um atraído pela ambição feroz do outro. Todas as noites trocavam monólogos shakespearianos em Hampstead Heath ventoso, prometendo conquistar Hollywood juntos. O caso deles provocou um pânico moral na imprensa britânica e forçou a MGM a mobilizar uma estratégia clandestina de anulação. Advogados encenaram divórcios duplos em 2 continentes, enquanto David O. Selznick usava E o Vento levou como isca. Casados em 1940, os Olivier tornaram-se uma realeza transatlântica, fundindo a atuação de método com gravidade aristocrática. Contudo, a portas fechadas, Leigh lutava com um transtorno bipolar não diagnosticado. As infidelidades de Olivier e suas ausências durante a guerra amplificaram sua espiral.
ou o amor volátil deles inspirou performances icônicas. A fragilidade histérica de Blanche Dubois espelha a realidade de Lei, borrando as fronteiras entre a arte e a vida, e inspirando diretores a explorar tormentos pessoais para autenticidade na tela. Enquanto o casal se divorciou em 1960, Hollywood reconheceu que nenhum papel poderia conter lutas de saúde mental, iniciando um discurso precoce sobre cuidados psicológicos para artistas. Seu legado perdura toda vez que um ator canaliza trauma bruto para ganhar o Oscar, um testemunho de um amor que brilhou o suficiente para iluminar e marcar o palco mundial. Bette Davis e William Wyler, Nova Orleans, 1937. O diretor William Wyler, o artesão meticuloso por trás de Dead End, observa Bette Davis ensaiar uma valsa fervorosa para Jezebel. Ela é casada com o músico Harmon Nelson, ele com a atriz Margaret Talochet, mas o ar úmido da noite crepita quando seus olhos se encontram sobre uma luva de renda descartada. Dias se tornam confusos em passeios de carruagem à luz da lua, jazz de trompete flutuando das varandas da Bourbon Street e edições de roteiro sussurradas que duram até o amanhecer. Wyler incita Davis a abandonar seus hábitos teatrais, insistindo que ela sinta, não atue. Ela responde estourando as cenas em explosões luminosas, cruas e desprotegidas. Espiões do estúdio relatam o caso a Jack L. Warner, que se irrita, mas não pode negar que os diários são eletrizantes. Quando Jezebel estreia, Davis ganha seu segundo Oscar, creditando a Bill por ensiná-la a sensação de perigo no silêncio. No entanto, a paixão azeda sob a pressão das refilmagens. A necessidade de infinitas tomadas de Wyler colide com a fome de Davis de conquistar o próximo papel. Uma explosão no estúdio de edição termina o romance, e Davis embarca sozinha em um trem noturno. Rímel escorrido, mas determinação afiada como um estilete. A repercussão é sísmica. Warner começa a emparelhar cada grande estrela feminina com um treinador de temperamento de diretor, na esperança de duplicar o relâmpago. Davis transforma sua dor em uma persona áspera na tela que abre caminho para heroínas duronas, de Mildred Pierce, de Joan Crawford, a Diana Christensen, de Faye Dunaway. Seu caso provou que a performance de uma mulher poderia depender da verdade emocional, não de poses delicadas, reescrevendo os manuais de atuação e borrando para sempre a linha entre desejo privado e arte pública. Rita Hayworth e Príncipe Ali Khan, Cannes, primavera de 1948. A sensual estrela da Columbia Pictures, Rita Hayworth, recém-divorciada de Orson Welles, conhece o encantador Príncipe Ali Khan em uma gala beneficente tão deslumbrante que faz o Mediterrâneo parecer opaco. Ele desliza uma pulseira de diamantes pela mesa, para que seu pulso se sinta iluminado à meia-noite. Colunistas de fofoca se inflamam, a realeza de Hollywood cortejando a realeza literal. Harry Cohn, o chefe tirano da Colômbia, brada que o casamento vai arruinar sua mística de pin-up e a suspende sem pagamento. Hayworth dá de ombros, embarca no iate de Khan e navega em um turbilhão de flashes. Seu romance turbulento termina no altar em Biarritz, onde as câmeras superam os convidados. Jornais americanos enfurecem-se, alegando que Gilda abandonou o tio Sam por um playboy muçulmano. Editores paquistaneses e indianos celebram um conto de fadas moderno. A Colômbia se apressa. Sem a sua maior estrela, o estúdio adia produções e perde dinheiro. Empresas rivais atacam, atraindo talentos com promessas de cláusulas de vida pessoal que respeitam a felicidade fora das telas. A maternidade suaviza a imagem de Hayworth nas telas, mas os casos amorosos de Khan com a alta sociedade rapidamente desgastam o casamento. Em 1953, ela retorna a Hollywood buscando a custódia da filha e o controle de sua carreira, mas encontra o sistema de estúdios que deixou já se inclinando para a televisão. No entanto, o modelo que ela criou perdura. As manchetes de hoje sobre atores casando-se com príncipes, Grace Kelly, Meghan Markle, até mesmo influenciadores de redes sociais, remontam ao salto audacioso de Hayworth do estúdio para o palácio, provando que uma mulher poderia escrever seu próprio mito além do letreiro de Hollywood. James Dean e Pier Angeli, Warner Lot, 1954. Rebelde em ascensão, James Dean chega rugindo em sua motocicleta Triumph, cabelo negro como graxa ao vento. Dentro do palco 8, a jovem estrela da MGM, Pier Angeli, com olhos como fontes romanas, ensaia uma canção de ninar para The Silver Chalice. Entre as cenas, Dean desenha o perfil dela em uma caixa de fósforos e coloca na palma de sua mão. Seus passeios à luz da lua ao longo de Mulholland se transformam em planos de fuga, mas a rigorosa mãe italiana de Angeli e os publicitários da MGM decretam que Dean é muito pagão, muito pobre, muito protestante. Os chefes do estúdio a direcionam para o cantor Vic Damone, um católico seguro. No dia do casamento, Dean estaciona fora da igreja de São Timóteo motor ligado.
como um animal ferido, observando os paparazzi cercarem Angeli de branco. Ele acelera, quase atropela um fotógrafo e segue rumo à lenda. Semanas depois, ele canaliza a dor em juventude transviada. Cada grito angustiado, marcado por uma perda real. A carreira de Angeli, agora presa a papéis saudáveis, emperra em melodramas. Dean morre em um acidente de Porsche no ano seguinte. Mito selado. O romance galvaniza a cultura adolescente. Revistas de fãs estampam amor proibido nas capas, alimentando a noção de que os estúdios manipulam corações tão implacavelmente quanto contratos. Após a trágica overdose de Angeli em 1971, críticos ligam os pontos entre casamentos arquitetados por estúdios e os impactos na saúde mental, dando origem a grupos de apoio para atores e cláusulas que permitem aconselhamento psicológico. O amor frustrado de Dean e Angeli tornou-se um conto de advertência de Hollywood. Prova de que controlar narrativas pessoais pode custar vidas, mas também gerar desempenhos que ardem eternamente no celuloide. Katharine Hepburn e Howard Hughes. Beverly Hills, 1937. O bilionário inconformista Howard Hughes faz um pouso forçado com seu anfíbio Sikorsky no lago Arrowhead e convida Katharine Hepburn para voar para algum lugar, sem nomes no mapa. Ela, recém-rotulada como veneno de bilheteria, vê aventura e bolsos fundos capazes de financiar um retorno. Eles discutem sobre tacadas de golfe, trocam piadas de engenharia e conspiram na cabine de canto do Mulsanne Franks, enquanto Hughes testa secretamente protótipos de aparelho auditivo para o cunhado dela. O caso deles, em parte romance e em parte fusão, altera trajetórias de carreira. Quando a RKO dispensa Hepburn, Hughes compra silenciosamente os direitos de The Philadelphia Story por $15 mil e os entrega a ela como presente de Natal. Ela vende o pacote para a MGM, com ela mesma incluída, ditando co-estrelas e diretor. Um poder feminino inédito em 1940. O filme ressuscita sua carreira, conquistando indicações ao Oscar e consolidando o modelo Screwball, ainda imitado por Uma Linda Mulher e 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Enquanto isso, Hughes aprende o poder de marketing do carisma. Ele ajusta seus anúncios de companhia aérea em torno de histórias glamurosas, criando a imagem das aeromoças como estrelas de cinema do céu. À medida que o romance deles esmorece, Hepburn se aproxima de Spencer Tracy, Hughes dos recordes de aviação. O modelo de negociações perdura. Os atores percebem que podem conquistar propriedade intelectual, não apenas salários. Os estúdios, a contragosto, codificam cláusulas de participação nos lucros. Toda estrela moderna que possui uma produtora, de Reese Witherspoon a Brad Pitt, voa na corrente esculpida pelo romance em alta altitude de Hepburn e Hughes. Gloria Swanson e Joseph P. Kennedy Sr. Hollywood, 1927. A deusa do cinema mudo. Gloria Swanson conhece o poderoso de Wall Street Joe Kennedy em uma visita ao estúdio. Ele promete fazer filmes tão polidos quanto o mármore de Manhattan, e ela vê um financista que pode financiar suas extravagâncias e talvez resgatá-la do forte controle da Paramount. Em poucas semanas, o caso deles está em chamas nas casas de praia, enquanto Kennedy direciona milhões para a empresa de Swanson, incluindo o épico gótico Queen Kelly. Mas a paixão supera a prudência. Os custos do diretor Erich von Stroheim aumentam, as filmagens na África atrasam, os censores se assustam com cenas ousadas. Kennedy, de olho em um futuro presidencial para sua família, entra em pânico e retira o financiamento, deixando Swanson com dívidas arrasadoras. O filme inacabado se torna um sinônimo da arrogância de Hollywood. O estrelato de Swanson sobrevive à transição para o cinema falado, mas nunca recupera as alturas anteriores a Kennedy, empurrando-a para turnês teatrais e, mais tarde, para a metalinguagem na obra-prima Crepúsculo dos Deuses. Para Kennedy, o fiasco ensina lições brutais em gestão de riscos, moldando as futuras estratégias de mídia de seu filho. Contenha escândalos, controle a narrativa. Investidores de Wall Street, queimados por Queen Kelly, exigem uma supervisão orçamentária mais rigorosa, originando garantias de conclusão de estúdio que ainda protegem produções. O relacionamento provou que casos amorosos poderiam falir filmes e carreiras igualmente, e quando sempre que romances entre magnatas e estrelas ameaçavam derramar tinta vermelha nos livros contábeis. Marlene Dietrich e Josef von Sternberg. Berlim, 1929. O diretor Josef von Sternberg olha através da fumaça de charuto para a cantora de cabaré, Marlene Dietrich, e vê o futuro. Eles se retiram para uma sala de edição sombreada, criando a sensual Lola Lola de Anjo Azul, enquanto rumores circulam de sessões que duram a noite toda, pontuadas por meias de seda penduradas sobre lâmpadas. Hollywood chama. Juntos, eles navegam para a Paramount, inventando o visual Dietrich. Cartola e fraque, camisas de smoking diáfanas, iluminação safira que esculpe maçãs do rosto como mármore. O caso dele se manifesta na tela em 7 filmes hipnóticos, cada um mais ousado. Androginia.
No Marrocos, glamour fetichista em Shanghai Express. Calor antifascista em The Devil is a Woman. Mas os chefes do estúdio se irritam com orçamentos inchados pelos cenários obsessivos de Sternberg. Receitas de bilheteria caem. Quando Dietrich hesita diante de sua exigência, ela raspa as sobrancelhas para uma nova visão. A parceria e o romance se desfazem. A Paramount dispensa Sternberg. Dietrich, guiada pela agente Mae West, muda para comédias e turnês de títulos de guerra, reinventando-se mais uma vez. A separação consolida duas verdades. Autores poderiam esculpir estrelas em arte viva, e essas estrelas poderiam superar seus criadores. Musa moderna de atores-diretores, Scorsese, De Niro, Burton, Depp, devem a Dietrich Sternberg sua sinergia explosiva, e toda a casa de moda que enquadra uma mulher vestida de smoking sob uma suave luz principal está prestando uma homenagem silenciosa a um caso de amor que transformou os códigos de gênero em poesia celuloide. Cary Grant e Sophia Loren, Espanha, 1957. No local de filmagem de The Pride and the Passion, Cary Grant, 53 anos, cumprimenta a jovem Sophia Loren, de 22 anos, com um charme italiano fluente e um buquê de gardênias. Ela está noiva do produtor Carlo Ponti. Grant está em seu terceiro casamento, porém é atingido por um trovão ao pôr do sol, como escreve mais tarde. Eles fazem um piquenique em cima de um canhão de cenário, trocando histórias de infância. A pobreza dele em Bristol, Anápolis, devastada pela guerra dela. Paparazzi se agarram a andaimes, tirando fotos de um beijo silhuetado contra as ruínas do castelo. Grant telegrafa a Ponte. Sua noiva é a mulher mais encantadora do mundo. Pretendo me casar com ela. Loren, dividida entre mentor e inspiração, escolhe Ponte após um padre romano alertar sobre escândalo. Grant retorna a Los Angeles devastado, começa uma terapia experimental com LSD e emerge com uma persona mais suave na tela, menos acrobata cômico, mais cavalheiro reflexivo de charada e operação lespedeza. Loren torna-se uma sensação internacional. Sua recusa, interpretada como lealdade mediterrânea, ganhando um Oscar por duas mulheres e destruindo a crença de que atrizes europeias precisavam de maridos de Hollywood para reinar. O caso gera uma nova economia de fofocas. Tabloides europeus distribuem exclusivas para veículos americanos da noite para o dia, criando o primeiro ciclo de notícias de celebridades verdadeiramente global. Os publicitários agora orçam para escândalos de gravação em locações, sabendo que um toque de romance proibido pode dobrar as receitas no exterior. Grant e Loren nunca mais se reúnem, mas todo romance em set intercontinental, Pete Jolie na Namíbia, Pattinson Stewart em Vancouver, ecoa o abraço no topo do canhão, agridoce. Hollywood ainda encanta, mas suas luzes mais brilhantes brilham graças a essas faíscas ocultas. De fugitivos reais a paixões que derrubaram estúdios, cada beijo sussurrado deixou um legado costurado nos filmes que amamos. Que suas histórias nos lembrem que as lendas da tela batem com corações. Curta, compartilhe e mantenha os segredos vivos.